Hoje eu estava pensando sobre qual tema eu trataria no vídeo de hoje. E aí eu peguei um livro para folhear, né? Às vezes faço isso porque o contato com algumas ideias me dá uma noção do que eu quero trazer. E justamente eu fiz isso com esse livro aqui, A Educação Estética do Homem. E eu não vou, na verdade, tratar sobre o assunto específico do livro, mas uma coisa que ele estava falando foi sobre a relação da mente, que tem a capacidade de ser, de determinar as coisas, né? Você tem a capacidade de determinar as coisas e não ser determinada. E da, do elemento estético, que tem a capacidade de ser, ele não tem a capacidade de determinar, mas pode ser determinado, certo? Então é nessa dualidade, como opostos. Então a mente determina, mas não pode ser determinada, e o elemento estético, o elemento sensível, as emoções, ela pode ser determinada, mas não pode determinar nada. Isso é curioso, né, de observar. E por que eu peguei esse tema para tratar sobre hoje, no vídeo de hoje, né? Por que eu peguei isso? Porque eu tenho estudado algumas coisas justamente sobre a parte dos opostos, tá? Sobre as ideias e números e como isso se relaciona com, com o universo em geral, né? Para quem já teve acesso aos livros do Mário Ferreira dos Santos, sabe do que eu estou falando, né? Fala muito sobre o número na concepção pitagórica. E dentro dessas concepções tem uma relação de oposição, né, que é muito utilizado, né? Inclusive Platão, na hora de explicar as coisas, em vários dos seus diálogos ele explica coisas muito básicas que estão, como uma amiga minha estava falando ontem, né, já está ali, mas parece que a gente não percebe, né? Justamente é tão óbvio que parece que a gente não percebe. E é assim que são as verdades, né? As grandes verdades e as verdades que compõem a realidade. Elas estão na nossa cara. E por serem tão óbvias, a gente não consegue percebê-las. E Platão ele vai trabalhando dessa forma, é uma coisa incrível. Ele mostra coisas muito óbvias que estão ali na nossa frente e a gente não consegue perceber. Então, o que é que Platão vai explicando, que eu falei mais cedo, né? Agora há pouquinho. Que tudo que existe e tudo que está na natureza, tudo que nós podemos conhecer com os sentidos, enfim, qualquer objeto, qualquer pessoa, eh, qualquer conceito também, existe e entra em relação com um elemento, existe por estar em relação com um elemento oposto, né? Basicamente é isso que ele fala. E ele vai trabalhando isso de forma dialética, tá? Com duas ideias que se colidem, mas que no fundo são basicamente a mesma coisa, tá? Quando o Schiller estava explicando da mente e das emoções, ele está trabalhando dois polos de uma mesma forma é, de cognição, vamos assim dizer. Talvez não de uma mesma forma, mas duas formas diferentes da mesma cognição, como duas partes de um mesmo conceito, tá? E a gente já vai entender como é que a linguagem vai entrar nisso aqui, porque a linguagem faz a ponte desses elementos através justamente de elementos que conectam, né? Ou seja, quando nós falamos usando os conectivos e, né, o ou, na, na, na lógica a gente tem muito essa abordagem, né? E os elementos são excludentes ou eles são includentes, né? Ou eles têm uma relação de oposição ou eles têm uma relação de adição, tá? Então, a gente vai entender que quando Platão começa a explicar que esses elementos eles são simultaneamente includentes e excludentes entre si. Mas como é que é isso? É porque quando Platão explica que eu só percebo o frio porque existe o calor, né? E só percebo que algo está longe porque eu sei o que é algo perto, né? E eu só percebo o que é algo grande porque eu sei o que é algo pequeno, né? É claro que todas essas coisas a gente sempre toma por base a nossa consciência, os nossos veículos de percepção, nossos elementos sensoriais, tá? Nunca é assim do nada, né? Porque para
uma temperatura agradável para um ser humano não é a mesma coisa para um urso polar, para um pinguim, enfim. São coisas completamente diferentes, né? E claro, né? Mas eu consigo gerar um certo conceito que ele se aplica a todas as ocasiões, né? Porque eu consigo pegar a essência dessas coisas, tá? Que, enfim, isso se relaciona com o número, mas não é o assunto aqui desse vídeo, tá? Então eu consigo então ir entrando na essência das coisas porque eu concebo um elemento que equilibra essas duas coisas, que é uma espécie de elemento superior. Então, entre o perto e o longe, eu concebo uma mesma coisa que está abarcando esses dois conceitos, que é a distância. É uma distância pequena, uma distância longa, né? E assim, até aí eu falei pequena, né? Ou grande ou longa, né? Que pode estar relacionado também agora com o conceito de tamanho, né? Distância é uma outra percepção para tamanho, né? E aí o tamanho eu uso sempre com base em quê? Com base ao meu próprio ponto de vista, né? Então todas essas coisas vão se interrelacionando e entrando como uma cadeia de relações muito complexas, né? E que a linguagem vai fazendo a ponte de equilibrar esses elementos, tá? Então, na relação das coisas, existe a unidade de cada coisa, né? Ou seja, tudo é porque ele é ele mesmo, né? Então, esses óculos aqui, né? Ele é igual a ele mesmo, né? Porque é uma relação de unidade, né? Então, tudo existe, tudo é porque as coisas possuem uma relação de igualdade consigo mesmo, tá? E existe um elemento oposto, né, que vai fazer uma distinção. Existe algo que seja o contrário disso. E sempre é de uma forma que você consegue perceber que você está sempre relacionando duas coisas. Tá? Então, se eu falo, por exemplo, no conceito de sólido, né, eu entendo o que é o sólido porque eu me relaciono com o que é líquido. Tá? Se eu falo luz, eu vou entender o que é luz porque eu entendo o que é a sombra, tá? Esse contraste, né, que eu já ouvi falar disso como a teoria do impacto para os orientais, isso está imbricado na nossa percepção e na teoria do conhecimento. Isso é muito importante, tanto para a filosofia do Ocidente como para a filosofia do Oriente, porque isso faz com que a gente possa encontrar uma relação para as nossas percepções que é uma relação com algo que é mais transcendente, que tem uma permanência maior na realidade, tá? Então, quando a gente fala da assimilação, quando vou estudar algum assunto, quando a gente fala de algum elemento que parece nos um elemento do aprendizado, isso. Eu me relaciono com uma série de conceitos, com uma série de elementos, né? Eu tenho ali uma atenção para aqueles conceitos, mas quando eu paro para, e depois de um tempo, né, para revisitar aquelas coisas na minha memória, eu tenho aquilo que eu assimilei, né? Então, esse processo de assimilação é aquilo que fica dentro dessa experiência de aprendizado, dessa experiência de leitura, tá? É mais ou menos isso quando a gente está trabalhando, falando de teoria do conhecimento, né? Eu tenho sempre elementos das sensações que vão me aparecendo, né? E a partir das sensações eu vou traçando entre elas uma relação. E essa relação faz com que eu tire uma espécie de conceito, uma espécie de palavra, aí entra justamente a linguagem, que consegue incluir esses dois extremos, esses dois aparentes opostos e abarcá-los, abarcá-los e superá-los, tá? Então essa inclusão, né, esse abarcamento, ele vai ter como um processo natural do seu desenvolvimento esta, essa superação, tá? Desculpe, bolei com as palavras. Então, aí
para quem já se relacionou com isso, vai entender que eu estou falando de uma dialética. A dialética vai sempre começar com um par de opostos, né? E esses opostos vão sendo estabelecidos como degraus de uma escada, onde eu vou elencando como uma espécie de escala de ordem, tá? Escala e escada, né, são palavras iguais em línguas diferentes, mas, enfim. Então, escala vem de escada, né? Então, eu vou escalando isso, né? Ou seja, superando isso, elevando isso, até um ponto em que eu consigo alcançar um conceito que seja universalizante e harmonize, una, interage esses termos de forma analogamente, né? De maneira análoga, trabalhando o que eles têm de semelhante e o que eles têm de diferente. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo quente e frio, eu estou falando da ideia e do conceito, né? Na química a gente chama de calor, né? Na época que eu estudava química no colégio, o professor foi enfático com isso, né? O calor, ele pode ser frio ou pode ser quente, tá? Então, o calor, que a gente pode chamar de temperatura, talvez, né? Por que não? É esse elemento que pode ser tanto frio ou pode ser tanto quente e que tem uma espécie de elemento na nossa sensação que nos provoca certos desconfortos, né? A gente pode tratar mais ou menos assim, né? E temos certas reações a isso. E entre eles, o que há em comum, né? Uma espécie de energia, né? Que vem de fora e me induz, né, certas reações, tá? E faz isso, né, a gente sabe hoje que isso gera uma mudança na atividade atômica, né, pela aceleração das partículas, né? Elas ficam, muda a temperatura, elas ficam aceleradas e então gera-se calor ela vai ficando estática e vai gerando então frio, né? Porque há uma dispersão de energia ali, ou há, na verdade, um acúmulo, né, de energia ali. Enfim, mas eu acho que eu extrapolei o que eu estava usando apenas para dar um exemplo, né? Mas repare que no campo da sensação, a gente fica muito nesses opostos, né? Então, às vezes, se tem luz, né? Eu posso pensar na sombra, né? Mas eu posso também trabalhar de forma através dos contrários, ou seja, afirmar alguma coisa, ela é mais ou menos a mesma coisa. Desculpe, eu posso afirmar alguma coisa negando a coisa, ou seja, o que é a luz? Aquilo que não é a escuridão. O que é a escuridão? Aquilo que não é a luz, né? Eu posso afirmar assim, é claro que aí por exclusão, eu ia levar isso ao infinito, porque a única coisa que é a luz é a própria luz, né? Então, eu preciso chegar num ponto onde as coisas convergem na unidade, naquilo que é a própria coisa, né? E claro que isso já fica numa conversa um pouco abstrata, tá? Mas pensando nessas ideias de sensações e trabalhando o conceito de dialética, eu vou sempre me relacionar com elementos que aparecem para mim, mas que eu preciso escalá-los e organizá-los dentro de um todo que vá construindo um edifício que sempre se equilibre no alto, tá? Esse equilíbrio do alto é esse conceito que consegue abarcar e conduzir, de certa forma, esses dois conceitos opostos, né? Porque quando eu falo, por exemplo, de velocidade, né, eu entendo que eu tenho o rápido e o lento, eu consigo então compreender quais situações isso se aplica, em quais momentos é melhor agir de forma rápida e de forma lenta, tá? E o mesmo se aplica, por exemplo, quando eu falo da beleza, tá? Porque geralmente quando eu falo das sensações, da beleza, estética, enfim, eu vou tomar algo que eu ache atraente ou que me atraia ou que eu ache, de certa forma, repulsivo, né? E dentro da beleza, a gente precisa compreender que
muitas vezes esses elementos vão estar juntos, né, juntos, tanto aquilo que eu quero repelir, quanto aquilo que eu quero apreciar, quanto aquilo que eu quero estar próximo, tá? Então, a beleza é um outro elemento também desse processo, e é muito, perde muito, né? Perdemos muito o entendimento dela, porque estamos muitas vezes no jogo desses sentidos que nos jogam para lá e para cá. E para você não ficar preso no jogo dos sentidos, eu te convido a conhecer o meu Clube do Livro, onde estamos falando justamente desse assunto, em busca da beleza. E caso você queira conhecer, o link vai estar aqui na descrição, tá bem? Estamos agora estudando a obra de Plotino, que fala justamente disso, do belo, faz parte das Enéadas número 1, tá? Mas voltando aqui, agora falando um pouco do conceito de linguagem nesse processo, né? Ou seja, como a linguagem é capaz de trabalhar esses elementos análogos e opostos, tá? Eu quis dizer, na verdade, opostos. É, e como, onde que ela vai estruturar isso, né? É conhecido hoje, né, na internet, se você caçar, deve ter vários vídeos falando sobre o Trivium, né? E o Trivium, ele vem com uma necessidade de estabelecer no homem, né, no ser humano, enfim, a expressão da linguagem que, que envolve alguns cuidados na hora de tratar disso. Mas assim, em última instância, o que é a linguagem? Uma expressão do pensamento humano, tá? Mas se a gente for pegar a coisa a rigor e pensar na excelência disso, a linguagem como um elemento científico, cultural, um elemento, um poder, tá? Um poder que é gerado, que é filho da inteligência humana, ela não vai falar qualquer coisa, né? Então, assim, o processo de degradação da linguagem, quando eu falo de gírias e de palavras que muitas vezes geram uma série de homônimos e heterônimos também, né? Então, que faz com que eu me perca em uma série de conotações subjetivas também, né? E assim, aí eu entro no reino, né? Como é o nome do reino dos Seus Anéis? Agora não tô conseguindo lembrar, mas Mordor, né? Daí eu vou entrar no reino de Mordor, onde tem as criaturas lá, os orcs, os trolls, né? E toda espécie de coisas medonhas, porque a linguagem vai se deteriorando e a gente vai tendo uma série de dialetos, de coisas separadas, assim, que não se unem numa unidade jamais, né? Claro que, também não é um assunto do vídeo, mas os dialetos, eles fazem parte, né, da própria expressividade humana, isso vai acontecer, isso vai ser gerado, e não há nenhum problema nisso, mas o que não se pode acontecer é a redução a esses dialetos, o que faz com que a gente não tenha um ponto de conexão, um ponto de comunicação, o que faz com que a gente perca a nossa capacidade de união, tá? Porque sem uma linguagem bem estabelecida não há como ter uma união, tá? Porque não há como a gente organizar, coordenar e transmitir nossos pensamentos, consequentemente, os nossos valores. E são os valores que levam à união, né? Mas aqui, eu puxei o Trivium, né? E o Trivium, ele entende a concepção da abrangência da gramática, da retórica e da dialética, ou lógica, assim, enfim, assim, já encontrei de algumas outras formas, né? Porque às vezes tem entende como a lógica é o pináculo, né, dessas três, o equilíbrio perfeito dessas três disciplinas, enfim, não vem ao caso aqui. O fato é que a gramática vai nos dar uma série de modelos, né, e aí isso aqui é muito importante, né? Uma série de modelos para que nós possamos nos inspirar e imitá-los. E essa imitação vai fazendo com que a gente aprenda o processo da escrita, o processo da fala, o processo da organização do pensamento em geral. Então, assim, para você que está me acompanhando,
e sei lá, você nunca leu um livro de filosofia ou não tem um hábito disso, é interessante como os primeiros livros, né, que a gente pega, ou, não vou nem dizer os primeiros livros, mas os primeiros contatos mesmo. Que às vezes você pega um livro, por exemplo, de Platão, aí você vai levar um tempo para ler por conta da linguagem ser mais densa, né, muito mais densa do que a gente está acostumado. Às vezes o livro nem é grande, às vezes é bem curtinho, mas ele tem uma densidade que a gente não tem tanto traquejo para lidar. Então o que acontece? Na própria leitura, né, a gente vai se habituando à linguagem que o autor está utilizando e vai se habituando também, vai se fortalecendo, né, no sentido de penetrar na mente do autor e entender o que ele está colocando ali, né? Não ele enquanto autor em si, né, mas a obra enquanto elemento fechado, tá? Que a gente pode inferir uma série de coisas a partir disso. Não estou colocando isso, mas assim, o que a obra está dizendo, né? Com as palavras dela, com o que está ali, que estão intrínsecos ali, tá? Não vou expandir muito mais para isso, porque senão a coisa vai ficar louca, né? Mas então, a partir do momento em que eu vou tomando esse contato, eu vou desenvolvendo uma certa familiaridade com alguns termos, já não vai ficando mais tão difícil assim, né? Parece natural, eu vou então adaptando-me, né, até o ponto que eu posso usar isso no meu dia a dia, né? As palavras já não são tão difíceis para mim e minha memória também vai tendo capacidade de abranger mais coisas, né? E eu vou pensando em construções frasais que até então não eram da minha alçada, não tinha como me utilizar delas, tá? Então, assim, uma coisa que eu lembro muito, por exemplo, quando eu comecei a ter atenção a certos detalhes da poesia, eu percebi uma coisa muito sutil, mas que faz bastante diferença, né? Que é o seguinte, o verbo, né? Qualquer verbo que você fale, ele já tem implicitamente a pessoa que fez, que o causou a ação, né? O sujeito da ação. Porque o verbo tem sempre alguém que o fez, né? Não existe uma ação que é feita de forma por ninguém, né? Tanto que na gramática se chama o sujeito de indeterminado, quando não se sabe quem fez. Mas não se chama de sujeito inexistente. É uma relação, assim, intrínseca, né? É quase que aquela relação que a gente estava falando do quente e do frio, né? Se tem o quente, tem que ter o frio, né? Se tem um verbo, tem que ter quem fez. Quase isso, não é exatamente isso, mas é parecido com isso, tá? Então, nesse sentido, eu vou, então, percebendo que eu consigo ser mais direto com as minhas palavras e economizar, né, verborragia, se eu faço algumas escolhas corretas, né? O que permite que eu organize e arrume melhor aquele pensamento que eu estou querendo trazer, né? E então eu falei dos modelos, né? Falei dos elementos de, de inspiração, né? Como os grandes poetas, as grandes escrituras, né? A gente pode entrar aqui na Bíblia, no Bhagavad Gita, pode entrar no Tao Te Ching. Então são grandes figuras de grandes pensadores, né, que transmitiram muita sabedoria, muito conhecimento através de uma linguagem elevada, tá? E o treino para isso seria a literatura de romance, a literatura poética, que vai nos treinar para certos detalhes, certas nuances, certos símbolos que estão ali, né? E a linguagem poética, ela é em seu ápice de manifestação, em seu ápice de, é, de construção, vamos dizer assim. Ela é toda ela símbolo, né? E por isso a gente pode
trabalhar pensando nessas relações, tá? Ah, Passando então da gramática, eu teria a retórica e teria também a dialética, né? A retórica vai tratar dos elementos do discurso, onde o discurso, às vezes a gente pensa só o discurso como estar discursando numa quadra e tal, né? Então, se na gramática eu aprendi dos modelos e inferi, né, intuir de certa maneira as regras da escrita a partir desse contato com esses modelos, né? É claro que isso pressupõe a presença de um professor também que vai guiar esses passos, né? É, se eu, se eu consigo perceber isso através da gramática, na retórica o que eu quero fazer é trabalhar isso, é a prática disso, tá? É praticar a correta exposição dos argumentos do meu pensamento, de maneira a assim gerar uma reação ou uma decisão em torno disso, né? A retórica como arte do estudo político, por exemplo, vai se voltar muito para essa parte, né, de convencer a plateia, né, trabalhar a vontade do outro, né, ou seja, direcionar a vontade do outro para esta ou aquela decisão. Porém, a retórica, ela trata-se primeiro de você gerar as suas próprias decisões, ou seja, como eu posso, né, argumentar ou direcionar a minha vontade para aquilo que é mais correto. E por que eu sei que é o mais correto? Porque eu já vislumbrei lá nos modelos da poesia, nos modelos que eu vi na gramática, né? Porque do contrário, se eu não vislumbro esses modelos lá, o contato com a gramática se torna apenas uma espécie de entretenimento, uma espécie de elemento técnico. A gente vai lá só para poder pegar uma ou outra dica de escrita ou de falar bem, né? E não se trata disso, se trata de perceber naqueles textos, naquela organização, naquela estrutura, uma série de valores que estão ali implícitos, tá? Então, quando eu vou, então, eu estruturo bem o discurso, eu estruturo bem os módulos da minha ação, ou seja, para onde vai ser direcionada a minha ação, para onde eu vou construir a minha vida, e qual a vontade que vai permear, tá, esses elementos dispersos, vamos dizer assim, que eu encontrei na gramática, né? Eu vou então unificá-los através de um discurso coerente, que vai aos poucos construir a minha vontade e vai com isso construir a minha vida. Então, em última instância, a retórica é a, a faculdade dentro do processo do discurso que consegue gerar em nós boas ações, ações corretas, ações melhores, tá? E dentro desse processo há a dialética, né? Então se diz, por exemplo, que a retórica é estudada junto com a dialética, por quê? Porque a dialética é esse processo que quer entrar na essência de cada coisa. Enquanto a retórica, eu não quero exatamente entrar na essência de cada coisa, mas sim tomar uma decisão. E às vezes, muitas das vezes, a decisão consiste em escolher aquilo que vai me prejudicar menos, tá? Muitas das vezes é isso que acontece na vida prática, né? Então, na prática, a teoria é outra, né? Como se diz no popular, né? Porque se a dialética é a teoria daquilo que é idealmente e como deveria ser o universo, né? Talvez o mundo como ideia, talvez, mas a retórica não trata de ficar pensando muito se focinho de porco é tomada, ou, né, ou se, enfim, agora, ou se cavalo é pônei, né, não fica perdendo tempo com essas coisas. Vai olhar as coisas externas e vai pensar, bom, é um cavalo ou um pônei, tanto faz, eu preciso de uma montaria. E pônei parece que serve para montaria, tá? Então, se age dessa maneira, né? Se age buscando, então, uma a capacidade
de escolher o que é melhor dentro das condições que eu me encontro. Não se trata de querer, né, chegar à essência das coisas. É menos filosófica e mais moral, tá? Mas espera aí, a coisa ficou, aí eu me compliquei, né? Não é menos filosófica no sentido de que se preocupa menos em querer saber, em chegar à perfeição é, total, né? Vamos dizer assim, ao ser supremo, né? Chegar a Deus, sei lá. Mas, e mais moral no aspecto em que eu preciso agir, fazer o melhor nas condições que eu tenho, com o saber que eu tenho, com o, o material que eu tenho disponível, tá? Então, nesse sentido, que é mais moral e menos filosófica. Mas, em essência, essa frase que eu disse não tem o menor sentido, porque se algo é mais moral, ele é mais filosófico, tá? Porque a essência do ser humano se baseia em uma moral de decisão. Por isso, a mente do ser humano o representa, porque é a capacidade de escolher. E em outro elemento, ou em outra instância, a filosofia, né, se trata na busca da sabedoria, e é a mente que busca, que interage, ou que vai buscar essas respostas. E também é a mente que vai realizar esse trabalho de adequar as nossas emoções com as nossas ações e os nossos pensamentos, certo? Então, a linguagem entra nesse processo todo, né? Do entendimento do mundo ao nosso redor, do entendimento dos contrários, do entendimento dessas relações todas, como uma ferramenta que estrutura nossa mente para poder avaliar e captar melhor o mundo que nós vivemos, sem negar os aspectos da sensação, nem os aspectos emocionais, pelo contrário, mas sem negar isso, né? Sem negar os elementos das sensações e das emoções, mas sim dando-lhes uma conformação adequada e um valor apropriado, né? E esse é um processo muito importante que eu não vou tratar aqui hoje, né? Mas a maneira como nós valorizamos os elementos, qualquer coisa, é o que faz com que o que nos permite dar um juízo de valor às coisas, se algo é bom em si mesmo ou se algo não é bom, né? Então, e disso vai depender que a gente precisa fazer todo um trabalho interior de buscar correlacionar essas coisas de forma adequada e fazer com que eu tenha um valor próprio e justo para cada coisa, tá? Um pequeno exemplo que a gente sempre dá é sobre a alimentação, né? Então, há alimentos que são intrinsecamente mais saudáveis do que outros, né? E aí a gente pode tratar os alimentos naturais, né? Como, sei lá, as frutas e os vegetais, e em relação a fast food, comida ultraprocessada, né? Não existe, por exemplo, uma relatividade aqui nesse caso. O primeiro grupo ele é superior em todos os aspectos ao outro grupo, tá? E isso é valorizar corretamente. Então eu sei que essas coisas têm qualidades diferentes, qualidades que permitem um valor intrínseco diferente, tá? Que não depende das opiniões externas, tá? E claro, quem vai fazer todo esse processo de fazer com que, de nos ajudar a valorizar as coisas corretamente é a linguagem, que ao darmos o nome correto e qualificado a cada coisa, permite que o nosso pensamento a respeito de cada coisa, de cada assunto, seja coerente, porque o nome está coerente, tá? Então, o nome de algo é muito forte e a gente precisa aprender a nomear corretamente as coisas, tá? Então, queria conversar isso com vocês, tive essa ideia, me veio assim,
né, graças a esses assuntos que eu tenho estudado, e foi bom poder compartilhar isso aqui com vocês, né? Sempre bom esclarecer algumas coisas, porque no momento que eu busco trazer isso aqui no canal, é como se eu estivesse também, de certa forma, organizando isso dentro da minha mente. Então, é isso por hoje, né? Se gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal. Muito obrigado por você que está me acompanhando até aqui, nesse momento do vídeo. E vamos ficando por aqui. Caso tenha alguma dúvida, deixa um comentário, né? Se quiser também sugerir algum vídeo, também deixa um comentário. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.